Olá, para quem não conhece, esse aí é o Cardinô. É um dos jornalistas mais famosos do Recife, né? Cardinô vai falar do Miguelzinho, do Miguel, né? Do pastor Miguel, aquele adolescente lá de 15 anos. Antes de você ver o que Cardinô vai falar do Miguel aqui, eu queria, assim, dizer para você que eu não tô aqui para defender o Miguel, mas eu vejo muita gente detonando o Miguel. Só que as pessoas esquecem que Miguel, ele tá saindo da ele tá deixando de ser criança e tá entrando na adolescência. Então, Miguel, ele foi manipulado por alguém. Miguel é uma criança, a gente vê que ele é muito inteligente, entendeu? Fala bem, muito inteligente. Então alguém viu em Miguel esse potencial. Alguém viu em Miguel esse potencial e disse: opa, aqui eu vou ganhar uma grana. E começou, né, preparar o rapaz para isso daí que a gente está vendo hoje. Mas Miguel, se ele cair nas mãos de pessoas que têm temor a Deus, o Miguel ele vai se tornar um grande homem de Deus, porque ele é determinado. Ele é determinado naquilo que ele quer. Então imagine Miguel transformado num verdadeiro homem de Deus, como vai ser útil para o reino de Deus, como vai ser útil para o evangelho. É porque Miguel ele é uma criança ainda, ele não tem a mente formada. Alguém fez isso com ele, alguém transformou Miguel nisso daí. E graças a Deus, Deus entrou no meio e parou isso daí. Parou porque essas pessoas que começaram a fazer isso com Miguel, né, ia tornar Miguel um homem ambicioso, inescrupuloso e sem dó de ninguém, né? Sem dó de ninguém. Era isso que estava fazendo com ele. Porque Miguel, mais uma vez eu digo, Miguel, ele só tem 14 anos, 15 anos. Ele está deixando de ser criança e está entrando na adolescência. E quanto tempo faz que estão fazendo isso com Miguel? Entraram na mente do Miguel, e Miguel com aquela vontade de servir a Deus, com aquela vontade de fazer as coisas certas, né? Acreditando que tudo ali é para Deus. Alguém fez isso com ele, gente. Tem muita gente por trás disso daí, manipular a criança. E agora vai dar trabalho para tirar isso da mente dele. Por isso que a gente tem que orar por ele. Orar por ele, porque Deus chegou na hora certa e parou esse rapaz, e parou as pessoas que estavam aí transformando Miguel. Vai saber no quê? Vamos ver aqui o que o Cardinô vai falar do Miguel. De 15 anos está proibido de pregar em igrejas e usar redes sociais por tempo indeterminado. A decisão foi tomada pelos pais em conjunto com o Conselho Tutelar após polêmica envolvendo um vídeo onde o adolescente afirma ter curado uma mulher com câncer e rasga os laudos médicos durante uma pregação. Numa entrevista, o Miguel falou sobre a proibição que recebeu. Queria lembrar para vocês que houve a denúncia, o Conselho Tutelar é chamado, chama os pais, porque ele tem 15 anos, ele é menor, né? Aí fizeram um acordo, não vai pregar mais, não sei o quê. Aí ele foi dar entrevista. Você vai ver a entrevista já depois dessa proibição. Acompanha. Bem, foi dado um conselho pelo Conselho Tutelar que eu deveria estar longe, né, do altar, longe das redes sociais, e eu não quero nenhum problema com a lei, e, claro, tive que acatar. Mas lembrando que eles podem me tirar do altar, podem me tirar das minhas redes sociais. Nunca vou poder tirar a minha intimidade com Deus. A minha vida... Você tá vendo aí? Miguel tem postura, Miguel fala bem, Miguel foi treinado. Miguel foi treinado por pessoas que almejaram fazer dele uma pessoa que ia dar lucro, né? Uma pessoa que ia dar lucro. Você vê o apóstolo Paulo ele foi perseguido com Silas e foram parar na prisão porque eles descobriram ali aquele espírito de adivinhação naquela moça lá e estava dando lucro para os donos. Então Paulo expulsou o demônio que estava naquela moça lá e eles foram parar na prisão por conta daquilo, porque aquele pessoal deixou de ganhar dinheiro, deixou de ter lucro, porque Paulo expulsou o demônio daquela moça. Eu não estou dizendo que Miguel está endemoniado, eu estou dizendo assim, que tem muita gente por trás disso aí. Viu em Miguel lucro, olharam para Miguel como uma barra de ouro, olharam para Miguel como alguém que ia dar muito dinheiro, muito lucro. Tem muita gente por trás disso aí. Ele é só um garoto. Ele está falando aí o que fizeram com ele.
Ele está aí numa postura daquilo que fizeram com ele. Ele tem desejo de pregar o evangelho, ele tem desejo de servir a Deus, ele tem desejo de fazer as coisas certas. Só que, infelizmente, ele caiu nas mãos erradas. Mas ainda dá tempo, ele só tem 15 anos. Deus vai transformar a vida desse rapaz, ele vai ser um grande homem de Deus, ele vai entrar do lado certo do evangelho, tenho certeza. De oração, a minha vida de consagração. A oração que eu tenho feito com Deus é: Deus, tire tudo de mim, só não tire a tua presença. Então, se eu pudesse, Fábio, pedir para Deus tirar essa sentença, eu creio que Deus retiraria. Como vai retirar? É apenas um tempo. Elias ficou dentro de uma caverna. Porém, eu creio que é um querido de Deus. É um tempo de Deus me guardar, me preservar. E com esse tempo eu ficarei aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento. Após essa proibição, o Miguel, né, ele mudou a foto do perfil dele nas redes sociais, colocou uma imagem dele amordaçado. Ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele amordaçado. Ele colocou essa imagem dele amordaçado. Tá no Instagram dele. Né? É em cima, né? Aquela foto principal que se coloca, tá vendo? Tá ele amordaçado. Teve um outro incidente. O pastor Mirim, ele foi expulso de um evento religioso em Santa Catarina. O Miguel Oliveira, isso viralizou, viu? Acusa seguranças do Congresso dos Gideões de agressão e de ter sido arrastado e retirado à força do local enquanto estava tirando fotos com fiéis. Você vai ver aí o relato do pastor Mirim. Acompanha. Uma coisa para vocês. Fui arrastado, tirado à força pelos seguranças, pegaram no meu braço, me agrediram dentro ali do ginásio, me tiraram a todo custo, não estão querendo me deixar mais entrar, começaram a empurrar pessoas que estavam querendo tirar foto comigo. Eu estou dizendo para vocês que eu não quero problema com ninguém, eu quero tratar bem as pessoas como eu tratei, mas eu fui agredido por seguranças aqui de dentro. Não quero ferir o escândalo, somos irmãos de Cristo, pela obra missionária, mas fui desrespeitado aqui, viu? Desrespeitado, agredido, e eu não vou desrespeitar ninguém. O interessante é que depois da ordem lá do Conselho Tutelar, da proibição de que ele fizesse pregação, parece que o nome dele viralizou em tudo quanto é rede social. Aí ele deu uma outra entrevista e disse que a vontade dele é a política, que ele quer ser deputado. Acompanha. A história política, é claro que é um eventual, que a gente estudou, a gente entende que mais ganhou a direita do que a esquerda. Mas eu não negocio com a esquerda. Eu não negocio com quem quer mexer com as nossas crianças. Eu não negocio com quem quer parar a obra de Deus. E, claro, se um dia Deus me permitir eu chegar a Brasília defendendo os direitos que todo cidadão deve defender, que é Deus, pátria, família e liberdade, com toda certeza eu chegarei lá, com a ordem de Deus. Claro que, digamos que, é algo incerto, porque eu tenho 15 anos de idade para depois alguém não pegar e registrar em cartório que eu disse que não é. Então, é claro que é um desejo, um sonho desde moleque que eu queria sempre chegar a Brasília e ser um deputado e falar e ser um senador até mesmo. Mas é um sonho, mas é um sonho de, né, a maioria dos que estudam história, e com fé em Deus eu vou chegar lá em nome de Jesus. É bom lembrar que tem gente da esquerda e da direita descendo a lenha no Miguel, viu? Tanto de um lado quanto do outro, tá? Nas redes sociais tem um dos últimos vídeos que ele próprio postou, mostrando a atuação dele num culto. Olha só um trechinho comigo. Essas barreiras vai cair lá dentro da sua casa. Levanta a mão dele lá em cima e diga: Senhor Jesus. Diga mais alto, diga: Senhor Jesus. Guarda a minha casa. Guarda a minha família. Diga mais alto, diga: Senhor Jesus. Nas redes sociais, o senador Cleitinho Azevedo comentou sobre a questão de charlatanismo religioso e falou no Miguel, vê? Hoje já sabe, como cristão, quero deixar minha opinião. Que fique claro aqui que eu não vou julgar e condenar o Miguel. Até porque ele está numa transição de criança para adolescente. Ele está em formação de caráter e de homem. Agora, quem... É isso mesmo, tá vendo? Você viu aí o que foi que o senador falou? Ele está numa transição de criança para adolescente. Foi isso que eu falei no começo. Miguel
está deixando de ser criança e ser adolescente. A mente não está formada. Miguel não tem mente formada. Ninguém pode dizer que o caráter de Miguel é esse, porque Miguel está deixando de ser criança para ser adolescente. Miguel não é um homem formado para a pessoa dizer, o caráter dele é esse daqui, o caráter dele é bom, o caráter dele é mau. Não, Miguel é que nem eu digo. Quanto tempo? Ele só tem 15 anos hoje. Vamos dizer que começaram isso com ele há 3 anos atrás. Ele tinha 12 anos. Vamos começar que começaram com ele há quantos anos atrás? Desde criança que começaram a enfiar essas coisas na cabeça de Miguel. Ele cresceu escutando e fazendo isso. E ele acha que está fazendo a coisa certa. Então tem que ver quem está por trás dessa coisa. Tem que ver quem são os responsáveis que fizeram isso com Miguel. Mais uma vez eu digo, eu vou orar por ele, eu tenho certeza que Deus vai fazer de Miguel um grande homem de Deus, porque ele tem potencial para isso, ele tem vontade de fazer a obra de Deus. Ele foi chamado por Deus, ele vai fazer do lado certo, com certeza. Deus parou ele agora para consertar ele, porque ele chegou numa fase, numa idade, que ele vai começar a ser jovem, daqui a pouco um adulto, né? E se Deus não parasse esse menino agora, como seria esse adulto lá na frente? Que tipo de pregação, de evangelho, né? Que homem ia ser Miguel? Graças a Deus que Deus parou ele, dá tempo e Deus vai fazer uma obra na vida dele, eu tenho certeza. Ore por ele, em vez de você julgar a criança, ele é uma criança. Ele fez o que fez porque ele foi manipulado, ensinaram ele assim. Mas ele é uma criança. Ele vai ser um grande homem de Deus. Em vez de você julgar, ajude ele em oração. Está por trás do missionário Miguel? Quem são essas pessoas que deixam ele subir no altar e pregar de forma equivocada, de enganar as pessoas de uma forma desonesta? São esses adultos que têm que ser responsáveis. Que fique claro aqui que eu não vou generalizar. Até porque minha família quase toda é evangélica. Eu frequento a igreja evangélica, eu conheço pastores sérios que levam o evangelho, que praticam o evangelho. Só que a gente sabe que tem charlatões. E não adianta eu, como cristão agora, criticar e cobrar do governo que estava aí enganando aposentados, tomando um rombo de 6 bilhões, quando tem alguns charlatões usando crianças para enganar as pessoas. Então, como legislador, como senador, eu vou endurecer dentro do Código Penal o charlatismo religioso. A gente vai endurecer a pena. Vocês não vão enganar mais as pessoas. É interessante, viu, Edgar? Ele fala bem. Agora, do ponto de vista, vamos dizer, ministerial, né? Quando pega uma pessoa que conhece o Evangelho, conhece Amém, esse tipo de situação, ele... Amém. Esse foi o vídeo, eu deixo para você aí. Analise direitinho. Analise a situação do Miguel. Não trate Miguel como um bandido. Não trate Miguel como um homem formado, né, que decidiu enganar as pessoas. Miguel, mais uma vez eu digo, ele está deixando de ser criança, entrou na adolescência. Isso aí, ele foi manipulado desde criança. Ele tem amor pela obra de Deus. E ele vai fazer a obra de Deus da maneira correta, eu tenho certeza. Deus abençoe você, fique na paz, em nome do Senhor Jesus. Perde muito. Inclusive, eu estou aqui sendo bem comedido, porque eu sei que tem gente contra, a favor do rapaz aí, do Miguel, mas realmente tem muito questionamento. Independente de qualquer coisa, Cardinal, ele é um...